Acabei esquecendo no meio do... Vamos ler junto? Versículo 4. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus nas mãos deles. E eles mataram 10.000 homens em Bezeque. Foi lá que encontraram Adoni-Bezeque. Lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e os fariseus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram e o prenderam. E lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus me retribuiu aquilo que lhes fiz. Eles o levaram para Jerusalém, onde morreu. Pode fechar sua Bíblia, feche seus olhos. Ore junto comigo. Espírito Santo, nós pedimos que nessa noite o Senhor possa nos presentear com um pouco mais de conhecimento de quem Tu és, Senhor. Te pedimos que nessa noite, na simplicidade que o Evangelho tem, o Senhor possa nos posicionar mais uma vez. O Senhor possa nos colocar dentro daquilo que o Senhor tem sonhado para nós nesses dias. Que o Teu Espírito nos batize agora com um batismo de conhecimento e revelação das Escrituras. E que nós saiamos daqui pensativos, confrontados, se for necessário. Mas que possamos ir para casa Te amando um pouco mais. Possamos ir para casa Te conhecendo um pouco mais. E com uma fome um pouco maior de conhecer a Sua opinião ao nosso respeito. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Amém. Sabe, eu nesses dias recebi algumas notícias, né? Hoje a gente abre o celular, abre a internet e recebemos muitas informações. Coisas que me fizeram pensar muito nesse texto durante essa semana. E talvez se eu fosse colocar a mensagem de hoje dentro de uma categoria, eu diria que seria uma mensagem de alerta para nós como igreja, para nós como homens e mulheres de Deus, para você mãe, para você pai, para você marido, para você esposa, para você filho, para nós que estamos dentro de um contexto igreja. Mas nós estamos falando do livro de Juízes, e o livro de Juízes retrata um tempo um pouco difícil para Israel, porque antes da gente entrar na mensagem, eu quero te dar uma introdução para que você entre no que nós vamos falar hoje. Um período em que Israel está sem liderança. Josué está morto e Juízes fala justamente de um tempo onde morreu o último líder, né, depois de Moisés, Josué, até que o primeiro rei seja levantado. Existe um versículo que diz que nesse tempo eles faziam aquilo que o coração deles acreditavam ser o certo, mas não tinha alguém que os direcionasse. E o povo de Israel aqui era insistente, como sempre, em desobedecer aquilo que Deus queria, e por causa disso sofriam muito na mão dos seus inimigos. Perdiam muitas batalhas, Deus os entregava nas mãos dos inimigos, porque estavam vivendo fora daquilo que Deus tinha planejado. Mas Deus, na sua infinita misericórdia e amor, todas as vezes que o povo, ainda nesse tempo, clamava a Deus, colocava o seu coração diante de Deus, Ele, cheio de misericórdia, Ele levantava um homem como um juiz nesse tempo, e que servia justamente para cuidar do povo com relação aos seus inimigos. E aqui nós estamos falando de um tempo em que Judá foi atacar os cananeus. Eu acho que tem muita coisa aqui que pode nos posicionar nesse tempo, né? Judá vai contra os cananeus e a Bíblia diz que eles, naquela ocasião, matam 10.000 homens. Eles conseguiram ferir 10.000 homens. E dentro desse contexto, eles chegam em uma cidade cananeia chamada Bezeque. Bezeque significa dispersão.
E Bezeque também era o nome de um deus cananeu, que era conhecido como Deus dos relâmpagos. E dentro dessa cidade, eles encontram, no momento do ataque, o rei da cidade. Adoni-Bezeque é o seu nome. Adoni-Bezeque, o seu nome carregava um significado pesado também, porque significava o Senhor da dispersão, ou o Senhor da divisão, ou o Senhor da separação. Ou um outro sentido também seria: o meu Deus é Bezeque. Mas Adoni-Bezeque, que era o rei, que era o governador, que era quem mandava nessa cidade, ele não carregava um significado pesado apenas no seu nome, mas a sua vida era marcada, a sua personalidade era marcada por uma crueldade terrível que ele tinha. Graças a Deus nós conhecemos a sua história quando ele é capturado por Israel. O pouco que a gente sabe no momento em que ele foi capturado e já estava próximo a morrer. Mas nós conhecemos um pouco daquilo que Adoni-Bezeque fazia diante de uma confissão que ele faz antes de ser levado para Jerusalém e ser morto naquele lugar. Quando eles encontram Adoni-Bezeque, a Bíblia diz que ele tenta fugir, mas Judá o persegue e o captura. E quando eles capturam Adoni-Bezeque, a primeira atitude de Israel é cortar os polegares das suas mãos e os polegares dos seus pés. E diante disso, agora Adoni-Bezeque capturado, sem os polegares das mãos e dos pés, ele faz uma confissão. E ele diz: 70 reis comiam das migalhas que caíam da minha mesa, com os polegares das mãos e dos pés cortados. E agora é incrível que Adoni-Bezeque, diante da sua morte, praticamente, ele tem um senso de semeadura. E ele diz: e da mesma forma que eu fiz com esses 70 reis, hoje o Senhor está me pagando. Sabe, é muito interessante pensar nisso, e principalmente na atitude que Adoni-Bezeque tinha todas as vezes que ele capturava um rei, de colocá-lo em um lugar de humilhação e cortar os polegares das mãos e os polegares dos pés. Sabe, eu amo a palavra de Deus, cara. E à medida que você conhece Deus, você se encanta mais. Eu amo quando nós olhamos para as Escrituras e conseguimos perceber novas características, talvez novos atributos de Deus. E é por isso que eu te incentivo a ler a Bíblia. Não só abrir ela enquanto alguém está aqui na frente te incentivando ou te direcionando a ler algo, mais no seu dia a dia, cara. Mas sabe, eu olho para a palavra de Deus, eu lembro de quando, no período que eu fui militar, e quem é militar aqui sabe, não sei se todos têm o conhecimento, mas toda instituição militar, ela tem algo que nós chamamos de seção de inteligência, ou S2, ou a polícia nós conhecemos como P2, e o trabalho deles, a estratégia de uma seção de inteligência dentro de uma realidade militar, é justamente investigar o inimigo, é justamente, muitas vezes, se infiltrar dentro do terreno do inimigo, para conhecer a forma como o inimigo se move, a forma como o inimigo pensa, para que na hora do assalto, tecnicamente falando, ou na hora do ataque, ou na hora da invasão, a invasão seja muito mais efetiva e eles consigam ser específicos. Sabe, um fato aqui que não sei se todo mundo tem o conhecimento, mas vocês lembram da invasão, da tomada do Complexo do Alemão em 2010? Existiam alguns militares da Polícia Civil que já estavam lá dentro por alguns meses, que estavam vivendo como moradores dentro do Complexo do Alemão, passando informações lá para fora, dizendo como o tráfico se movimentava, dizendo aonde estavam os lugares para que a invasão fosse um pouco mais efetiva. E quando eu olho para a palavra de Deus, nos mostrando a atitude de um rei como Adoni-Bezeque, parece que Deus está olhando para a igreja, principalmente nos tempos de hoje, e revelando para nós como o nosso adversário tem se movido. Como Satanás tem se movido nos nossos dias. Como o inimigo das nossas almas
está trabalhando ou está pensando nos dias que nós estamos vivendo. Sabe, é revelador demais quando nós olhamos a atitude de Adoni-Bezeque a primeira coisa, capturou um rei. Vamos colocá-lo em um lugar de humilhação. E vamos tirar o polegar das mãos. Existem dois significados que nós podemos tirar aqui desse corte do polegar das mãos. E uma eu trago aqui para a nossa realidade de hoje. Você já parou para pensar que o polegar é o responsável por marcar a nossa identidade? Lá embaixo da sua foto que identifica você, e ao lado da sua assinatura está a marca do seu polegar. Então quando Adoni-Bezeque ele captura um rei e tira dele o seu polegar, a primeira coisa que ele está tentando fazer é tirar a identidade daquele rei. Sabe, nós precisamos olhar e nos atentar, porque as escrituras, elas nos dão e nos revelam um Deus estratégico muitas vezes. Sabe, eu amo olhar para as escrituras e ver que Deus não agia em todos os lugares da mesma forma. Em algumas conquistas o povo só tinha que gritar, cara, e o exército inimigo, um brigava com o outro e estava tudo resolvido. Em alguns momentos, e isso é poderoso demais, quem ia na frente eram os sacerdotes cantando um hino. Sabe, então eu olho um Deus estratégico. E aqui eu vejo um Deus revelando para nós, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo, a forma como o nosso adversário tem se movido. E a principal luta contra minha e contra a sua vida é para colocar à prova a nossa identidade. A Bíblia é reveladora demais. Adoni-Bezeque diz o seguinte: 70 reis eu tinha se alimentando das migalhas que saem da minha mesa. A 70 na Bíblia representa a geração humana. Eu posso dizer para você que representa a humanidade. Eu não sei se você sabe, mas o mundo jaz no maligno, como 1 João nos ensina. Sabemos que somos de Deus, porém o mundo jaz no maligno. Você sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que dentro de uma realidade de humanidade, mundo falando, aquilo que não está em Deus pertence ao governo do mal. Você lembra que em Cristo nós fomos tirados da onde? Do império das trevas. Existe um império maligno que hoje tem tomado conta do governo do mundo. E é claro que quando nós mergulhamos em Cristo, nós saímos dessa realidade. Mas infelizmente a queda de Adão deu legalidade para o diabo reinar sobre o mundo. E é só em Cristo que nós somos capazes de ter uma identidade restaurada. É em Cristo que nós fomos feitos geração eleita, nação santa e sacerdócio real. Apocalipse diz que Ele nos chamou para sermos reis e sacerdotes. Sacerdócio real. Real fala de realeza e realeza fala de reinado. Agora você imagina Adoni dizendo: 70 reis eu peguei, coloquei num lugar de humilhação e arranquei das suas mãos os seus polegares. A maior luta do diabo é tentar tirar de você essa identidade de reino que Jesus Cristo colocou sobre a sua vida quando você entregou a vida para Ele. Sabe, é incrível nós olharmos para a palavra, ver Jesus, acabou de ser batizado. Quando Ele sai das águas, os céus se abrem, o Espírito desce em formato de pomba, repousa sobre Ele, e Ele ouve Deus falando: este é o meu filho. Só que algum tempo depois, Jesus está diante de Satanás no deserto para ser tentado, e a primeira coisa que Satanás fala é: olha só, Jesus, se você é filho de Deus, faça isso. Aquilo que o diabo vai tentar atingir em primeiro lugar é a sua identidade. Porque ele sabe que se você sabe quem você é em Deus, você nunca vai estar em um lugar de humilhação. Você nunca vai andar como um pobre coitado. Você nunca vai andar como alguém que depende sempre de migalhas. Você nunca vai mendigar por coisas que já são suas, como o filho pródigo.
Eu vejo duas realidades no filho pródigo. Primeiro, um que escolheu viver como órfão. Porque alguém que chega para o seu pai e pede a sua herança, com a consciência de que o seu pai está vivo, é o mesmo que dizer: olha, eu até sei que eu tenho pai, mas eu quero viver como órfão. E se tem uma coisa que tem tentado parar a igreja, se tem uma coisa que tem atrapalhado, é um espírito de orfandade. É uma falta de senso da paternidade de Deus. É um olhar que nos falta, sabe, de olhar Deus e ver Deus como seu pai. E é isso que ele é. É isso que ele é. Sabe, a falta de identidade, a falta de conhecimento de quem eu sou em Deus, cara, é uma estratégia poderosa do inimigo. Porque nós nos tornamos pessoas como o irmão do filho pródigo, que estava mendigando por coisas que já era dele. Poxa, eu estive aqui o tempo todo e você nunca mandou matar E agora ele faz tudo o que fez e quando volta você manda fazer uma festa. Meu filho, mas você sempre esteve aqui. Tudo que é do pai é do filho. Sabe, é uma estratégia poderosa do inimigo, porque ele sabe que nós somos tendenciosos a correr atrás de coisas que já são nossas. Porque às vezes nós perdemos tempo com campanhas para ser abençoados, quando deveríamos estar atuando diretamente em situações difíceis dentro da nossa casa. Quando a Bíblia fala que em Deus nós já recebemos todas as sortes de bênçãos espirituais. Sabe, então, eu acho que ele sabe, ele entende que um cristão que tem uma vida com Deus tem identidade. Então ele cada vez mais quer fazer com que pessoas subam um monte, não para buscar a presença de Deus para ele, mas para buscar a bênção que já é dele. Agora tem algo que ainda mexe um pouco mais comigo. Você sabe por que Adoni-Bezek tirava logo os polegares das mãos? Porque aquilo era uma garantia de que aquele rei nunca mais ia poder segurar uma espada e um escudo para poder lutar. O rei já está humilhado, isso já é bom demais. Agora, melhor ainda, saber que ele nunca mais vai poder desembainhar uma espada e um escudo para lutar. E um homem ou um rei, um homem e uma mulher de Deus que não pode segurar uma espada, que não pode usar as suas armas espirituais, são homens e mulheres que não podem se posicionar. São homens e mulheres vulneráveis. Vulneráveis. Sabe, essa é a estratégia do nosso adversário nesses dias. E a gente nós precisamos nos atentar a isso. Satanás está fazendo de tudo para tirar de nós as nossas armas. Está fazendo de tudo para tirar de mim e de você as nossas armas. Os valores estão se invertendo porque não é interessante para o diabo pais e mães que se posicionem dentro de casa. Os valores estão se invertendo, às vezes até no sentido de não ser mais um pai que domina o filho, agora é um filho que domina o pai. Pais que estão deixando de ser pais, estão se tornando servos de seus filhos. O que o filho fala é lei. Às vezes nós reclamamos tanto da geração de hoje. Eu tenho alguns amigos que trabalham na área da educação e como está difícil, cara, lidar com alunos dentro da sala de aula. Nós ouvimos cada vez mais de alunos que estão agredindo professores, que estão passando nos limites, nos tratamentos das pessoas que têm autoridade sobre eles. Crianças, adolescentes que não conseguem se submeter, nós reclamamos muito deles, mas será que não foi a geração que deveria ter ensinado que mudou e não eles? Será que não existe uma responsabilidade nossa de ter mudado a nossa forma de se posicionar,
diante das influências do mundo dentro de casa. Sabe, isso serve para nós como jovens e adolescentes de Deus. Que o diabo também está lutando para tirar de você a arma que é a palavra de Deus e o escudo da fé. Está tentando fazer de tudo para tirar de você o conhecimento de quem Deus é, de tirar de você a identidade. Sabe para quê? Para que você se torne um rei vulnerável, um rei que não tem resistência nenhuma. Tudo que oferece dá, tudo que oferece aceita. Se o mundo está pregando agora que eu posso ser o que quiser, é isso que é verdade. Não, eu acredito no que a palavra diz. Sabe, não é sobre defender aqui a família tradicional, que isso não é política, isso é Bíblia. Eu acredito na família da Bíblia. É o que a Bíblia diz que é verdade. Sabe, não dá mais para estar aqui. Eu falo isso muito para jovens e adolescentes que são os atacados diretamente e permitir que a sua identidade seja roubada, permitir que o adversário consiga efetividade na estratégia que ele tem usado. Se Deus te fez homem, é para ser homem, é para andar como homem, é para falar como homem, é para ter atitudes de homem. E é isso, e é ponto final. Não existe negociação para aquilo que a palavra decretou. Não existe interpretação, não, a Bíblia é uma só. E não dá mais para a gente permitir que certas coisas entrem. Sabe por quê? Porque ele é sutil. Ele é muito sutil. Então eu oro não só para que Deus restabeleça a sua identidade hoje aqui nesse lugar, não só para que você tome consciência de que você precisa voltar a lutar e resistir àquilo que o mundo está tentando colocar dentro das nossas casas, na nossa mente, na mente das nossas crianças. Mas eu oro para que você também tenha uma consciência de que o mundo espiritual não é um conto de fadas. Sabe o que Adoni-Bezek representa e o que eu consigo ver? Olha o significado do seu nome: Senhor da dispersão. Eu não consigo ver outra pessoa que não seja o nosso adversário. Então, em todos os âmbitos, tanto da identidade quanto na falta de posicionamento, cuidado quando você acha que é só um desânimo. Cuidado quando a gente acha que não, é só influência. É influência sim, mas existe um mundo espiritual que é real e que também está tentando influenciar. Ou você acha que é brincadeira de Paulo quando ele diz que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra os principados e potestades que estão nas regiões celestiais? Sabe, eu tenho conversado isso com alguns amigos. E eu quero falar isso com você, marido. A minha esposa, né, a gente tem hoje um entendimento dentro dos 5 ministérios que ela se move muito na questão profética. E o profeta, ele tem uma sensibilidade ao mundo espiritual fora do comum. E em algumas noites eu percebo que ela está incomodada no seu sono. Eu percebo que ela está um pouco assustada no meio da madrugada. E eu entendo que é a hora de eu me levantar, como homem, como sacerdote da minha casa, levantar as mãos dentro do meu quarto, dentro da minha casa, e me posicionar e dizer: aqui não. Sabe, nós tivemos uma experiência um tempo atrás na nossa família que foi uma coisa de verdade, gente. De verdade. E deixa eu te dizer uma coisa: o mundo espiritual é real. É real. E a gente precisa ter esse senso e essa sensibilidade de aonde nós estivermos, sabe, de muitas vezes notar que uma tristeza, uma depressão, de repente não é só algo físico, mas se posicionar e colocar o diabo para correr do meio da sua família, do meio da sua casa, da sua mente, da sua vida,
Ele não pode tocar em você. Ele não pode tocar em você, mas de alguma forma ele pode tentar te influenciar. Sabe, a Bíblia fala que ele também cortava os polegares de seus pés. A ciência, é comprovado pela ciência que 40% do equilíbrio do nosso corpo é de responsabilidade do polegar do nosso pé. Você acredita? Um grande responsável pelo equilíbrio na nossa vida. Um rei com o polegar do pé cortado é um rei desequilibrado, que não consegue ficar de pé. Sabe uma outra coisa? Uma outra consequência? Uma pessoa sem o polegar dos pés, ela não consegue caminhar mais do que 5 quilômetros. Reis, sacerdotes, uma igreja que não consegue caminhar mais do que uma distância determinada, é uma igreja que não cresce. São pessoas que não conseguem evoluir, que só conseguem ir até certo ponto. Essa é a estratégia do nosso adversário, cara. Sabe, eu estou aqui não é para dizer que o diabo está fazendo. Não, é só para você olhar para a sua vida hoje e identificar coisas e se posicionar. É só isso. É só isso, é só para você olhar para você. E se você percebe que você é essa pessoa que está com dificuldade de se permanecer de pé, que não consegue de repente ter equilíbrio entre administrar a sua casa e administrar o seu trabalho, em dar atenção para os seus filhos e não uma atenção comum, qual é o meu papel de pai? É dar o que ele precisa? Não, é ser pai, o pai bíblico, o pai responsável por revelar a imagem de Deus para o seu filho. O pai responsável por pegar nas mãos e dar destino e revelar o propósito da vida. Então nós estamos aqui nessa noite, é só para alertar você quanto a isso. Se de repente você seja essa pessoa que consegue caminhar bem, mas você sempre para no mesmo lugar, não consegue ir além daquilo ali, sabe, não dá mais para a gente ficar alheio às regiões celestiais. Não dá mais. Não dá mais para aceitar as influências do nosso adversário. Sabe, cara, é preocupante demais. É preocupante demais. Sabe uma coisa que me assusta? É entrar nos mercados hoje e ver crianças fazendo danças de TikTok andando, parecendo crianças alienadas. Alienadas. Aonde estão? No mercado, onde você anda? O que é isso? É normal? É só o tempo que está avançando? Sabe, eu oro para que nós, como maridos, como esposas, como pais, possamos, em nome de Jesus, restaurar nossa identidade em Deus. E se o diabo tentou tirar de nós os polegares, para não mais segurarmos uma espada, hoje Deus coloca uma espada e um escudo nas suas mãos, para ser a resistência dentro da sua casa, para ser a resistência dentro da sua família, para dizer aqui não, porque eu estou aqui. Aqui não, e enquanto eu estiver aqui, eu estarei posicionado em posição de batalha. Mas aqui não, na minha casa não, nos meus filhos não, na minha família, no meu casamento não. No meu casamento não. Um rei que não pode empunhar mais a sua espada é um rei vulnerável. É um rei que não consegue resistir nem a ataques tão pequenos. Quantos casamentos que estão se acabando porque simplesmente não deu certo, acabou.
Quantos homens perdendo um matrimônio por algo tão pequeno. Quantas mulheres destruindo a sua família por uma tentação tão boba. Mas é porque não tinham mais armas para lutar. Não apresentaram resistência nenhuma, totalmente vulneráveis. Sabe, hoje eu oro para que o Espírito traga e restaure a sua identidade. Uma identidade de reis. Fala de uma identidade de domínio e governo. Foi para isso que Deus te chamou, cara. Foi para isso. Não para ficar mendigando coisas que já são suas. Não para ficar dependendo que alguém resolva o problema da sua casa. Não precisando que alguém resolva o problema do seu filho. Nós temos uma arma poderosa que se chama Bíblia, Palavra de Deus. E sabe uma outra? Intercessão. Eu amo aquele filme, O Quarto de Guerra. É guerra, meu irmão. É guerra. Guerra, a gente na realidade de igreja, a gente trava de joelho no chão. É com oração. É coisa de doido mesmo, é caminhando pela casa. Caminhando pela casa, fazendo barulho. Levantando as mãos. Ninguém está te vendo, mas o inferno está. É isso, o mundo espiritual é de verdade, cara. É de verdade. É de verdade. E Deus te deu autoridade. Quando a Bíblia fala que quando Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele e fomos colocados em lugares altos, é porque nós temos acesso às regiões celestiais. Nós temos acesso às regiões celestiais. Existe uma coisa que o mal não pode resistir, que é o poder que há no nome de Jesus, cara. Sabe, enquanto a gente não enfrenta Vou abrir uma coisa particular aqui, tá bom, pastor? Pode. Enquanto você não tem a primeira experiência, parece brincadeira, mas é verdade. Com uma possessão demoníaca, parece que, cara, você... Ih, meu irmão, não, vamos chamar o pastor, não, vou lá chamar o João Gabriel, porque isso aí é para ele. Mas, cara, no nome de Jesus, eu oro para que Deus traga pessoas aqui nesse lugar que precisem de libertação. E sabe por que eu oro? Porque de repente ela sente do seu lado. E se ela se manifestar, você não vai precisar chamar obreiro, diácono, nada. Porque você sabe quem você é. E você vai mandar embora pelo poder que há no nome de Jesus, e ele vai ter que ir embora. Eles se submetem a nós porque entendem que nós somos imagem e quando estamos em Cristo, quando ele olha para você, ele não vê você, meu irmão. Então não tem mais por que ficar se escondendo, não tem mais por que ficar fugindo da responsabilidade. Vai para cima. Ele te chamou para ser sacerdócio real. Sabe o que é isso? É um sacerdote que exerce governo e domínio aonde você estiver. Essa é a sua realidade. Essa é a sua realidade. Mas agora eu quero fechar a mensagem de hoje. Sabe o que eu acho mais poderoso nisso tudo? É a forma como Adoni-Bezek é capturado. Qual era a tribo? Judá. A Bíblia fala que eles encontraram ele em Bezek e ele fugiu. E a Bíblia fala que quando ele foge, eles o perseguiram e o capturaram. No original, eles usam o mesmo termo para quando um leão captura sua presa. Apocalipse descreve Jesus como um leão da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. Sabe o que eu quero te dizer com isso? Que é só em Jesus que você vai conseguir permanecer firme. Sabe quando o seu casamento vai ser inabalável? Quando o seu casamento estiver diante do leão da tribo de Judá.
Sabe quando a sua paternidade sobre seus filhos vai dar certo? Quando a sua paternidade estiver dentro daquilo que o leão da tribo de Judá estabeleceu. A sua família vai prosperar, vai crescer. Você não vai ser mais alguém vulnerável quando você entender quem você é e quando você estiver em Jesus Cristo. Quando você entender que Ele é o fundamento, que Ele é o princípio, Ele é o fim. Quando você entender que tudo veio por meio dEle, através dEle, e por Ele foi criado todas as coisas. Ele não é só a base da igreja, Ele é a base da nossa vida. A nossa vida começa nele, nós vamos terminar junto com Ele também. Entende? Quanto a isso, o diabo não tem como vencer. Existe uma promessa que foi feita lá no Éden, cara. A semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. O leão da tribo de Judá, já existe uma vitória decretada, sabe? Já existe, e nele nós vencemos tudo aquilo que se levanta contra a nossa vida, contra a nossa casa e contra a igreja. Você entende isso? Então, por favor, se levante aí no seu lugar como um rei.